A pior ditadura é a do judiciário. Contra ela, não há quem recorrer. A frase é de Rui Barbosa, que dizia também que no judiciário deveriam estar as mais altas virtudes de um país. E é sobre o judiciário que a gente vai falar hoje. Boa tarde, eu sou Deise Ciocari, jornalista, cientista política, e hoje aqui no Politiquins, ao vivo, 27 de novembro, está comigo a Dani Alves, e daqui a pouco deve chegar a Ju Fratini, que está presa no trânsito, mas está chegando aqui, está subindo aqui no prédio. Antes da gente continuar, eu queria pedir para vocês que deem um like na nossa live, compartilhem com os amigos, avisem os amigos que a gente está no ar, deixem os comentários de vocês, as sugestões, críticas. Como a Dani sempre fala, né? Aquela crítica elegante, suave, pode discordar da gente, mas sem grosseria. E hoje no programa a gente vai ter, obviamente, as hard news, depois a gente vai entrar, como vocês pediram lá no Instagram, a gente vai entrar com Sala Escura, com o tema Inteligência Artificial nas eleições. A gente vai ter também o quadro Eleições 2024, tem muita treta aí com bolos, a gente vai falar sobre isso, e também vamos repercutir a questão da inteligência artificial também em 2024 nas prefeituras. E a gente vai encerrar com uma dica de livro super legal para quem está acompanhando política. É um livro muito legal que eu escrevi com o Rodrigo Prando. Mas antes da gente começar, a gente tinha pedido ali no Instagram para vocês acompanharem a gente aqui, porque a gente queria os comentários de vocês. Porque a gente vai fazer um jogo de adivinhação aqui. A gente selecionou 3 imagens que eu vou pedir para os meninos, para o Gabriel, para a Mafê colocarem no ar. E a gente queria que vocês aí no chat adivinhassem de quem são essas imagens. Então, a primeira imagem são esses 2 boizinhos aí. Então, a gente quer saber de quem são. O chaveiro, de quem é. E, por último, esses macaquinhos. Então, vocês vão escrevendo aí no chat de quem são essas imagens, ou da Dani, ou minha, ou da Ju. E vamos ver quem é que acerta, né? Pode responder aqui no chat mesmo, tá? Não é lá no Instagram. Bom, e aí vamos começar agora com as hard news. Então, vou pedir para soltar a vinheta aqui. Gabriel, Mafê. Bom, a grande pauta do dia não tem como ser outra, a não ser a indicação, finalmente, pelo menos é isso que a gente indica agora, que tem essa ideia, do Flávio Dino no STF. Eu vou começar esse debate, eu ia começar com a segunda pauta, porque eu acho que Flávio Dino no STF tem que ter Juliana Fratini para a gente conversar, mas a Ju está chegando aqui, ela vai se arrumar. E aí vou começar essa pauta aqui com a Dani. Bom, quem está acompanhando as negociações aí tinha muito essa história de que se o Lula indicaria ou não o Flávio Dino. Na semana passada a gente teve o cientista político André César aqui, a gente até conversou sobre isso, né? E sobre a questão do próprio desgaste do Dino depois que houve essas reuniões com a primeira-dama do tráfico, né? O Ministério da Justiça estava desgastado, mas agora o nome dele voltou para a pauta. A gente tem que lembrar que o indicado do STF, ele passa primeiro por uma sabatina no Senado. Na história democrática recente, ninguém foi recusado, né? Então, supõe-se que quando ele vai para essa sabatina do Senado, o presidente já fez toda a negociação, então é muito difícil recusar ele, né? A gente teve ali o último indicado do Lula, que foi o Cristiano Zanin, que a gente debateu muito aqui, né? De um perfil mais discreto, sem notório saber jurídico. Eu vou começar com a Dani aqui. O que tu acha dessa indicação do Flávio Dino para o STF? Boa tarde. Boa tarde. A Deise está até tensa aqui com o meu comentário, né? Uma boa tarde, Deise. Uma boa tarde, Ju. Vai respirando aí com calma. Uma boa tarde também a todos vocês que estão acompanhando o Politiquins. Não se esqueçam de dar o like e de compartilhar aqui a live com os amigos de vocês, os familiares, as pessoas que vocês gostariam que conhecesse aqui o programa. Olha, Deise, é muito difícil responder essa sua pergunta. Viu? O que eu acho? Porque, assim como quem nos está assistindo, eu tento separar o lado pessoal do lado de analista. Mas a situação que nós nos encontramos hoje no país, ela é tão tensa, de forma que nos deixa tão desiludidos, que às vezes é difícil a gente separar assim o lado do analista, do lado pessoal, do lado que você sente, não é, o que está efetivamente acontecendo no país. Então eu vejo com muita tristeza, na verdade. Já era esperado, claro que a gente não poderia esperar
nada diferente do que esse governo vem fazendo ou vem propondo, né, dia após dia. Então, para mim, o Dino no STF é mais uma vergonha que nós vamos acabar tendo de engolir. O que poderia ser feito a partir disso? Em primeiro lugar, bom, como você mesma disse, se o Dino, tá, ele for efetivamente indicado para o STF, isso quer dizer que as negociações dentro do Senado já foram feitas, tá? Porque o presidente ele não vai arriscar indicar um ministro sem ter a certeza de que os senadores ali vão aprovar, né? Esse é um fato. Porque ao longo dos anos, né, já teve um outro caso na história de um ministro que foi recusado, né, pontualmente, mas no geral, tá, na conjuntura atual do nosso país, nós não tivemos nenhum ministro recusado, tá? Por várias questões, mas especialmente por conta dessas negociações políticas. Tanto que a própria sabatina é uma vergonha. Não existe sabatina. O que existe é o processo anterior de vários almoços, jantares, negociações, negociatas, sabe? E, por último lugar, ninguém pensa no futuro do nosso país. Eu vejo, na verdade, resumindo aqui, com extrema preocupação, tá? Essa indicação do Dino para o STF. Isso não deveria acontecer. Por outro lado, eu não espero nada diferente deste governo Lula e do governo que foi eleito. Agora, só nos resta pressionar os senadores. É isso que nos resta. Ô, Dani, mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim, antes de passar para a Ju aqui. A gente já entendeu, né, na história recente, que a indicação do STF ela não é mais jurídica, ela é política, Exato. né? Então, a gente falou muito do Cristiano Zanin, né, da falta do saber jurídico, mas o Dino, ao contrário, ele tem uma experiência judicial muito forte, né? Nos últimos anos ele se dedicou à política, ele tem um estilo lacrador, que a gente sabe que isso acaba afetando principalmente aquele núcleo duro do PT, que não gosta dele, mas eu queria entender, assim, o que tu acha que existe de aspecto negativo? É óbvio que a gente sabe que ele vai legislar em função do PT, mas aí a gente também teve no governo Bolsonaro um ministro terrivelmente evangélico. O que tu vê de aspecto negativo diante dos quadros que estão aí? E ok, assim, eu já vou fazer o parêntese, devia ser uma mulher, sim. Mas eu queria entender um pouco melhor, assim, a tua avaliação sobre o Dino. Olha, eu não vou entrar no mérito do conhecimento jurídico dele. Para mim, a grande questão é você indicar alguém que tem toda essa participação política, esse engajamento político, tá? E mais do que isso, em muitos momentos polêmicos também. Ora, você quer colocar um ministro polêmico, né, dentro do STF? Já não basta o cenário que nós estamos vivendo no país. Eu vejo que essa indicação só vai colocar mais fogo ainda no cenário nacional, no cenário político, porque olha só que absurdo, nós sempre estamos linkando hoje, na análise de conjuntura, a questão política com a jurídica. Não é? Nós não temos mais o judiciário do nosso país como se efetivamente fosse algo à parte que estaria analisando a situação jurídica, estaria julgando efetivamente as questões ou os problemas que estão ali no nosso país. Não. Nós vemos sim um judiciário engajado politicamente, achando que pode legislar, achando que está acima de tudo e de todos, né? Quase como se colocando até acima de Deus, né? Muitas vezes é isso. Então eu vejo com muita preocupação. Ora, os momentos polêmicos também do atual ministro da Justiça, né? A gente não pode deixar isso de lado. E eu ainda, né, tenho várias ressalvas até com relação ao 8 de janeiro. Porque, para mim, sim, ele foi conivente com o que aconteceu, já tinha, sim, todos os relatórios da ABIN, e aquilo que aconteceu, ele, enquanto ministro, deveria ter sido afastado para que as investigações acontecessem. Porque este ministro, ele teve acesso a todos os relatórios que a ABIN realizou para que pudesse
ser pensado o que fazer naquele dia do 8 de janeiro. Então, ele foi negligente, sim, ele tinha as informações, sim, ele não foi afastado como deveria, e sequer foi. Nós temos aí uma nuvem, tá? Em volta do próprio ministro Flávio Dino, que até para analisar isso é extremamente difícil, então eu não vejo com bons olhos, muito pelo contrário, eu vejo como algo perigoso, tá? Indicar esta personalidade com tantas polêmicas, com tantas contradições para o STF. Ju, e tu, como é que... Boa tarde, né? Boa tarde. Como é que tu vê essa indicação do Flávio Dino? Boa tarde, Dani. Oi, boa tarde da Dani. Desculpa. Tem uma conversa de bastidor, se eu não me engano, ela foi apurada pelo Gustavo Uribe, pela Larissa, da CNN, que existiria a hipótese do Flávio Dino ir para a STF, quem ficaria no Ministério da Justiça, ou no desmembramento do Ministério da Justiça, seriam o Capelli, que teve uma atuação bem destacada no 8 de janeiro, e a Simone Tebet. Né, porque com isso daí o presidente Lula conseguiria dar a resposta para as pessoas de que existe uma mulher num posto de comando, né? Claro que essas são as tratativas de bastidor, né? Mas eu queria saber como que tu vê esse xadrez todo, Ju, Dino no STF, Capelli na Justiça, de repente Simone Tebet, como que tu vê a indicação do nome dele? Olha, boa tarde de novo. Boa tarde. Bom, eu não tenho dúvida alguma que essa é uma indicação política, ela não é uma indicação que está sendo orientada pelos méritos jurídicos, legislativos, de conhecimento público, de um modo geral. É uma arquitetura do sistema próprio eleitoral. Então, quando o presidente faz essa escolha pelo Dino ao STF, automaticamente ele já o tira das eleições. Porque não é de hoje, não é de agora especificamente, que o Dino é um forte candidato de uma terceira via de esquerda, vamos dizer assim, né? É uma personalidade política, de fato, personalidade política, mais até do que jurídica, né? Até pela sua própria atuação no Nordeste do país, né? Enquanto governador. Então, foi sempre um nome aventado, ventilado dentro da própria esquerda para levar o que fosse de espólio do Lula. O Lula já é um homem com quase 80 anos de idade. Pode ser que ele tenha uma reeleição, pode ser que não, pode ser um monte de coisa. Só que a esquerda dura do PT não tem um candidato com tanta sustentação como eventualmente teria o Dino, porque apesar de tudo ele é carismático, né? Sim. Ele é lacrador, mas dentro da própria esquerda ele é super carismático. Não, e ele fez uma coisa que é muito importante na política do Norte, né? Ele acabou com a dinastia Sarney no Maranhão, então a força política dele também não é de se ignorar, né? Exatamente, mas aí o que o PT faz, tendo presidente sendo do PT? Escolhe o Dino, deixa o Dino trilhar outros caminhos, né? Com tanta repercussão que ele tem. Então, é para dar caminho também, para pavimentar um caminho talvez para o Haddad. E quem sabe, porque eu não tiro essa pauta da discussão, quem? A Janja. Olha, se a Janja for a candidata do PT... A Janja, lógico, é muito possível, por que não? Agora sim, só para concluir. Se a Janja for candidata do PT, eu faço campanha para Michele. Campanha para Michele. Então, peraí, aí ventilaram aqui o nome da Simone Tebet para no desmembramento. Para supostamente ocupar o cargo do Ministério de Segurança. A Simone Tebet competentíssima. Acredito que ela até mereceria um cargo maior do que o planejamento, do qual ela está agora, e ela é uma mulher de confiança já até para o próprio eleitorado. Uma vez que o Lula ficou numa super saia justa de escolher o Dino para o STF e não mandar uma mulher. Como fizeram diversas propagandas de instituições supranacionais, e, enfim, e de classes da organização da sociedade civil, como a própria OAB. A OAB fez campanha oficial para que fosse escolhida uma mulher negra para o STF, além de campanhas feitas em Nova York, etc e tal, né, por várias instituições. Então ele ficou numa saia justa com os movimentos sociais. Como que ele quer compensar isso? Com a Simone Tebet. Eu acho que, assim, como a Dani falou aqui, se o Dino realmente for
para a sabatina do Senado ele passa, né? Se depois dessa história do ministério aí, do encontro com a primeira-dama do tráfico, não deu em nada, o nome dele ainda vem com essa força toda, eu acho que é muito difícil isso voltar atrás, assim. Mas sabe, Deise, por que não deu em nada? Por quê? Impunidade. Hoje, nesse país, quem é que vai ligar que a esposa lá, a primeira-dama do tráfico, estava lá no ministério, né? Quem é que vai ligar? E, na verdade, estão fazendo isso na cara dura, chamando o povo, não é, de idiota. É isso, nós estamos sendo chamados de idiota. Vocês são idiotas, nós somos idiotas. Na verdade, é isso. Sabe por quê? Porque eles vão ficar fazendo isso na cara dura, colocando lá a primeira-dama do tráfico, colocando lá o chefe do tráfico, estou falando no geral, tá? O chefe do tráfico, seja lá quem for, até pedófilo, seja lá o que for, né? E mostra para a sociedade, olha só, vocês estão reféns do que nós escolhermos. Na verdade é isso, perderam, não existe mais. Depois da Lava Jato ter tido todo esse fracasso, é para esfregar na cara da sociedade. Nós vamos, entre aspas, tá? Nós vamos fazer o que nós queremos e vocês não podem fazer nada. E nós vamos jogar isso na cara de vocês, mas sem pudor algum. A gente saiu uma pesquisa da FGV falando que 61% dos brasileiros não confiam nas instituições jurídicas. Né? Eu vou colocar um pouco de lenha na fogueira e a intenção é sempre propor uma reflexão, tá? Mas fazendo uma análise, aí eu queria o comentário de vocês. A gente sabe que nos últimos anos tem havido sim um protagonismo do judiciário, né? Os personagens que estão lá, eles gostam dos holofotes, né? Isso é uma tendência mundial que vem desde o O.J. Simpson nos Estados Unidos, com o caso dele que foi televisionado. Então aí a gente teve aquela série de minisséries televisivas tipo CSI, né? Isso acabou dando ao sistema jurídico uma mídia e um espetáculo que até então eles não tinham, né? Eu vou fazer a minha leitura da situação e eu gostaria de ouvir vocês. Às vezes a impressão que eu tenho é que eu queria saber se vocês acham que no governo passado não houve uma politização do judiciário, visto que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele elegeu como os ministros do STF como um dos seus maiores inimigos. Os ministros reagiram e, a partir dessa reação, acabaram tomando um protagonismo muito maior. Acho que a reação ela foi contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora, no governo Lula, principalmente por causa dessa PEC, ela acabou tomando uma medida muito maior, né? E aí, some-se a isso o espetáculo, aquele gostinho de aparecer na mídia todo dia, acabaram exagerando o seu papel. Mas vocês acham que no governo Bolsonaro não houve uma politização do judiciário na própria indicação dos ministros? Dani? Olha, Deise, eu vi ali o seguinte no governo Bolsonaro, já tinha essa tensão, não é, com o próprio judiciário, não é, com o STF, e, na verdade, todas as manifestações do próprio presidente Bolsonaro estavam ecoando o que a sua própria base vinha percebendo com relação a decisões e avanços do próprio judiciário, do STF, em várias pautas. Então, eu vejo que, por mais que em alguns momentos ele possa ter se colocado de uma forma inadequada ou escolhido os momentos de forma inadequada, ele ainda estava externando, tá, aquilo o que a parte da sociedade, ou pelo menos a sua base, estava percebendo com relação ao STF. Não é? É que agora isso isso está visível para a sociedade como um todo, ou pelo menos para aqueles que querem perceber o que está acontecendo com o nosso país. Com relação à indicação que o próprio Bolsonaro fez ao STF, sempre falaram do terrivelmente evangélico, tá? Para mim, isso sempre foi irrelevante, na verdade, porque a pessoa ser evangélica, ser católica, isso é um cunho pessoal. Então, isso foi levado a uma outra categoria, não é, que eu acho que não deveria ter sido colocado dessa forma, tá? Porque aquilo que é de questão pessoal, de valores pessoais, não é? Mas eu vi que a esquerda começou a bater. Eu acho que a esquerda ela tem uma dificuldade de se relacionar, tá, com aqueles, não só o público conservador em si, tá, mas eu vou colocar de uma forma mais ampla com
os religiosos, tá? Existe sim, de fato, essa dificuldade. Como existe essa dificuldade, existe também toda uma propaganda querendo demonizar aqueles que escolhem determinada religião. E eu vi que foi isso que aconteceu com aquela indicação na hora. Ora, se a Michelle Bolsonaro estava rezando, se estava orando, gente, é a manifestação da fé dela ali, né? Tá, o que eu vou ser contra por conta disso, né? Será que é isso que a gente tem que prestar atenção? Ou nos desmandos, nos roubos, nos corruptos do nosso país? Então, ser terrivelmente evangélico ou não, para mim, não vem ao caso, né? Isso são os valores daquela pessoa que, claro, vai acabar refletindo nas próprias decisões dela, não é? Porque são questões do cunho pessoal. Agora, o que me interessa do cunho pessoal é saber se a ficha dessa pessoa é limpa, quais são os relacionamentos que elas têm, se a partir desse rastreamento que nós fizemos, essa pessoa está comprometida com algo criminoso, irregular do nosso país. Essa é a minha principal preocupação. Para além disso, obviamente, tem também as questões técnicas. Esta pessoa, ela é tecnicamente preparada para estar no STF, mas eu até falo o seguinte, viu, Daisy? Até todas essas questões passam até a ser irrelevantes hoje para mim, porque o ponto principal hoje que deveriam os nossos senadores levar seria uma reforma de todo esse sistema. Uma reforma nas indicações do STF, na composição do STF, no tempo em que esses ministros tá caminhando ficam. para isso, né? Com a PEC. Agora deve voltar para... Se bem que deve voltar para as mãos do Lira, né? E o Lira deve deixar já isso para o ano que vem, porque é o Lira, ele vai ali amaciar um pouco. Essa é a questão, sabe, Daisy? E a gente nunca tem uma reforma séria. É sempre a mini-reforma, sabe? Não, aquela mini-reforma. E se for contar com a mini-reforma política, foi um desastre. Total. Ô, Ju, só pra gente mudar a pauta aqui, mas eu quero te fazer Agora que eu ia brigar com a Dani, eu nunca brigo então com a Dani. vai lá. Vai lá, fala lá. Não, eu ia te perguntar do Milei, mas tudo bem. Pessoal Pode brigar pelo Milei. Não, o pessoal aí do chat, né, vocês ainda têm que adivinhar ali as imagens de quem é cada uma. E... eu ia fazer uma pergunta, mas deixa pra lá. Eu ia perguntar se vocês acham que o Lula deve ir na posse do Milei, mas eu quero ouvir a Ju. Vai lá, Ju, responde a Dani. Não, então, mas eu vou responder curto, porque a Dani colocou tanta coisa aqui que eu estava imaginando o que começar a responder, né? Mas, você questionou, sobretudo, se houve uma intervenção do Jair Bolsonaro no STF. Nas indicações. Não houve. No meu ponto de vista, não houve. Por quê? O Bolsonaro, ele entra para o sistema político num super alto grau de poder da presidência da República, depois de tantos anos enquanto parlamentar, mas ele passa a ser ainda considerado um outsider das grandes elites políticas. Tanto é que ele é uma surpresa quando ele é eleito, porque nenhum cientista ou pesquisa dava ele como eleito na certa, não é? Ninguém considerava, e ele venceu as eleições. Então, ele é um outsider, dentro do sistema, mas um outsider. Logo, não tinha vínculos muito próximos ou sólidos com as elites políticas, de um modo geral, né? E nem com as elites do judiciário. Então, não teria nem como ele intervir. Agora, durante muito tempo, acredito que o judiciário deixou com que o governo Bolsonaro atuasse do modo como quisesse, né? Com liberdade. E ele também pisou na bola em muitos aspectos. E disso, assim, para resumir bem, criou-se uma relação de atritos entre o governo Bolsonaro e o judiciário, de um modo geral, pela conduta também do ex-presidente. Se isso vai melhorar, não acredito que vai melhorar. Então, assim, a direita hoje, representada pelo bolsonarismo, ela é crítica do sistema político e do sistema judiciário, que é o que fez a esquerda no passado também. Só que, de fato, a esquerda dominava já todo o aparato político e judiciário em certo ponto há muitos anos.
Então, a gente está falando de uma cultura também política que ela precisa ser calibrada em relação ao rigor da lei. Basicamente é isso. Você tá mais de direita do que muita Pois gente é, de né? direita. Eu tô aqui, Não, a eu Ju tô tá falando. falando que o Bolsonaro errou, mas eu sei também como o sistema funciona, eu não posso enganar as pessoas. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque essa é uma parte que me toca muito, eu sofri muito, então agora, toda vez que eu posso ter a revanche, eu vou ter a revanche. Falou que nenhuma pesquisa indicava que o Bolsonaro ia ser presidente, a minha indicava. A sua indicava. E eu fui expulsa de muito congresso, justamente porque eu falava que o Bolsonaro ia ser presidente, no período que ele era pré-candidato ainda, que eu já tinha... Isso tem tudo registrado em revistas acadêmicas, em universidades. A minha pesquisa de pós-doutorado, ela foi registrada antes dele ser presidente, e eu já indicava isso. Então, assim, esse livro que eu escrevi, o Jair, 1991-2022, é justamente falando de como ele seria o presidente da República. Então, assim... Olha que... Cadê? Não, é esse, esse daqui, ele tá ali atrás. Esse daqui nós vamos falar hoje sobre fake news na política, mas é depois. Posso só fazer um comentário final? Desculpa, Deise. Imagina. Então, olha... É isso, ó. A Deise acabou de dar um exemplo. Uma pesquisadora séria no trabalho que desenvolve apresentou um outro tipo diferente de pesquisa, diferente dos resultados encontrados pelo mainstream, e ela foi, de certa forma, desrespeitada dentro dos núcleos de pesquisa científicos. Então, é esse o problema que nós estamos enfrentando. É um choque da realidade com o ideal. O ideal do quê? Não é só um ideal de esquerda, é um ideal constitucional, inclusive, que tem feito com que todas as coisas e todas as regras pareçam flexíveis quando elas não necessariamente são. Então, assim, de novo, Jair Bolsonaro errou com uma série de coisas, também já falei, não cabe aqui elencar todas agora. O judiciário também teve um papel importante na judicialização da política em alguns aspectos, como, por exemplo, o cumprimento das cotas para as mulheres na política institucional, porque aí também é um tema do meu estudo, e se não fosse o judiciário, os partidos teriam espirrado as mulheres das vagas pelas cotas femininas e não feito a distribuição dos recursos de maneira devida. Então, também tem o seu papel. Só que está tudo descalibrado agora. Estando descalibrado, tem lugar para todo mundo. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou pedir para a produção colocar... Tu não estava aqui ainda, Ju. Eu posso ler os comentários aqui? O Black Horse falou que o Dino, sendo indicado para o STF, ele vai tocar a PEC da censura. E aí deu gurizada, como diz o Galvão. Eu ia fazer uma outra pergunta aqui, mas por causa do tempo não vai dar, a gente vai passar para o próximo quadro. Mas o pessoal que está nos acompanhando, ali no Instagram, eu acabei de colocar uma enquete se vocês acham que o Lula deve ir na posse do Milei ou não, né? A gente sabe que teve toda aí uma reviravolta nessas encenações, aí o Milei mandou uma representante do governo dele para conversar com o representante do governo Lula, dizendo que não é bem assim, peronomútil. Então, vocês acham que ele deve ir, sim ou não? E aí, eu vou pedir para a produção colocar as imagens aqui para o pessoal do chat adivinhar. Aí é no chat mesmo, eu estou fazendo vocês irem do Instagram para o chat. Mas de quem são essas imagens? Então, em ordem, tá, gente? De quem é essa imagem dos dois tourinhos, dos dois boizinhos, o chaveiro e os macaquinhos. Então, vão respondendo aí no chat que a gente quer ver se vocês acertam, né? Obviamente, uma imagem é da Dani, a outra é minha e a outra é da Ju. Então, vamos lá, né? E aí agora eu vou passar para a Dani, que vai coordenar o próximo quadro que vocês pediram lá no Instagram, que é o Sala Escura. Dani. A gente nem vai poder responder a do Milei. Não, então a gente vai fazer o seguinte, gente. Depois do programa, nós três aqui vamos colocar nossa opinião sobre a ida ou possível ida do Lula lá para a Argentina. Então sigam, tá? O Politiquins lá no Instagram. Quem tem Twitter, siga no Twitter também, ok? Que depois a gente responde essa lá. Agora, nós temos o Sala Escura. Gabriel, manda aí o nosso... Como é que chama? A vinheta. A vinheta, isso. Olá, nós estamos aqui no Sala Escura. Não se esqueça, deem um like, por favor. E hoje, no Sala Escura, nós vamos debater sobre a questão da inteligência artificial
mas se ela é boa ou não para a sociedade. A Deise até trouxe também uma pauta que acabou linkando, né, Deise, com eleições e a utilização de inteligência artificial também. Eu vou te interromper, assim, eu tenho uma opinião sobre inteligência artificial que eu acho que se eu não te matar hoje, eu não mato nunca mais. Então, acho que tu vai me expulsar. Não, termina. Não, mas agora eu quero saber qual que é a sua opinião. Vou lançar essa pergunta geralzona, mas se você acha que a inteligência artificial ela é boa ou não para a sociedade, eu já quero saber qual que é essa polêmica que você está segurando aí, coloque-a para fora. Não, eu sei que tu é muito reservada, né? E uma vez a gente estava conversando e a Dani e alguns colegas nossos falaram assim que, inclusive, quando vão dar entrevistas, vão conversar com as pessoas, eles evitam até não sentar perto dos livros, né? Para as pessoas não saberem o que tu lê. E eu já, tipo, eu não ligo, eu entendo, né, que isso acaba formulando o pensamento das pessoas na prisão. Quando eu vejo meus colegas dando entrevista, eu fico olhando os livros lá atrás. E eu, curiosamente, para mim, um dos melhores livros da humanidade é o... Olha, eu falando de literatura, eu vou falar. É o Ana Karenina, do Tolstói, né? Mas, para bom entendedor, vai entender o que é o Tolstói. Mas eu sou muito a favor da inteligência artificial, e muito antes da gente ter o ChatGPT, essa própria produção de imagens, né, o Bing, eu já falava que, por mim, coloca um chip aqui em mim para eu não ter que carregar celular, não ter que carregar mais nada, só vou chegar no lugar, a Iris é a Deise, a mão é a Deise, não sei o quê. Eu sou muito a favor. Tem um pesquisador da USP que ele fala que o problema não são as redes sociais ou a tecnologia, somos nós. E nós somos o problema e a solução. Exato. Eu acho que agora, no período eleitoral, e aí tu me corrige se eu estiver errado, mas acho que no período eleitoral a gente vai ter uma catástrofe. Porque tu não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, né? Não sabe. O Virgílio, que foi nosso colega lá na Jovem Pan, ele estava falando esses dias ainda, ele postou nas redes sociais dele um embate que eu achei interessantíssimo, falando das influencers que agora não são mais como na nossa época, que era na capa da revista, as meninas magrinhas. Agora elas são criadas artificialmente. Aí como é que vai chegar naquele ideal ali? E eu acho que no período eleitoral não tem mais, né? Os marqueteiros do Milei andaram falando, né, que eles usaram a inteligência artificial, inclusive contra o Massa, na campanha eleitoral da Argentina. Eu sou muito a favor, mas eu acho que a gente não está preparado para usar. Eu acho que a gente usa sempre para o mal, exagera para o mal. Mas por mim, como eu te falei, bota um chip aqui e eu me viro. Eu não sei qual que é a visão da Ju. Depois eu vou colocar aqui o que eu penso também. Eu acho que ela é ótima. Especialmente sobre a utilização da inteligência artificial, Ju, no ambiente de eleições. Se você quiser ampliar também a análise, o que você acha? Você acha que ela traz mais benefícios? Não é? Você usa a inteligência artificial no seu dia a dia? Como é que é? Não uso, porque eu sou muito tonta. Inteligência artificial, ainda não sei usar totalmente, tá? Porque se eu soubesse, eu provavelmente usaria. E aí, isso que você falou dos imaginários, né? Eu vi esse final de semana que tem uma gatinha fitness, né? Que rola aí, que ela recebe 11 mil dólares por mês, por ser gatinha fitness. Ela tem um cabelo... Mas é uma pessoa ou é uma gatinha bicho? Não, é uma mulher bem bonitinha mesmo. Inteligência artificial, ela não é real, ela serve para manipular os sentimentos e levar as pessoas a escolherem qualquer coisa. Então, isso é uma manipulação, é onde eu quero chegar. As campanhas, elas se valem de gatilhos emocionais, despertar gatilhos emocionais nas pessoas também. Então, nesse sentido, tanto faz se você usa uma pessoa real, que é muito bem articulada para despertar esses gatilhos, ou inteligência artificial. Só que quem vai ser responsabilizado juridicamente se a pessoa artificial, por exemplo, ela não existe? De repente, ela está conduzindo uma massa de pessoas para fazer determinadas escolhas, instigando a determinados, sei lá, ações, atitudes. Quem é responsabilizado? O criador? A empresa criadora? Porque uma pessoa... aí a gatinha, ó. Meu Deus. Gatinha fitness. Não, e aí eu abro um parênteses aqui que não tem a ver com inteligência artificial, que eu já tô começando a ficar bem biruta, né? A gente tem uma gatinha fitness, a gente tem a
a Richthofen lá, que tem um monte de namorado, as mulheres normais não fazem mais parte da sociedade, né? Exatamente. Não é verdade? As mulheres normais não fazem parte. Assim, é uma coisa tão maluca. O marido da Ana Hickman falando que ela não podia envelhecer. Então, engordar. Ó, linkando todas as coisas, para vocês verem, isso daí já não existe, então é um outro tipo de preocupação. E inteligência artificial, muito utilizada nas escolas por alunos de 2º grau, para fazer nudes com as meninas. Eu achei que era dever de casa. Não, fazem nudes com as meninas, com as mães das meninas. Então, assim, você imagine em campanhas em que há núcleos que são gabinetes do ódio. Isso não vai ter limite. Não vai. Gabinetes do ódio não vai ter limite. Até porque, olha, pessoal, no ano passado nós tivemos o maior investimento de campanha de todos os tempos, quase 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais em campanha. Aproveitando para fazer o link aqui, para tentarem tirar todo mundo da reta para o que não foi pago a partir da mini-reforma política. Então tem essa cachorrada também que foi feita dentro do parlamento brasileiro, dentro do Congresso, certo? Então 5 bilhões. 5 bilhões, mas dá para pagar muita coisa. Dá para pagar muito gabinete do ódio. E depois para tirarem da reta. Então se foi 5, quanto que vai ser o próximo? Sabe o que é interessante? Eles estão aumentando o fundo eleitoral, né? Tem uma articulação para aumentar o fundo eleitoral. Eu vi a notícia que a Deise passou aqui para a gente poder ler sobre a utilização de inteligência artificial nas eleições. O que me chamou a atenção é que os jornalistas entraram em contato com as pré-campanhas de alguns pré-candidatos à prefeitura aqui de São Paulo, né? E só teve uma pré-campanha que não quis se manifestar sobre o uso da inteligência artificial, que foi da Tabata Amaral. Né? Essa foi a única campanha que não quis falar absolutamente nada sobre isso. Agora, as ferramentas de inteligência artificial, não vou entrar tão a fundo assim, eu uso em boa parte, especialmente para otimizar a análise de dados. Né? Eu estava até contando aqui para a Deise que teve um aluno, antes do ChatGPT virar todo esse sucesso, eu passei uma prova e ele falou: professor, eu posso fazer essa prova utilizando inteligência artificial? E ele sabia que eu gosto muito de tecnologia, não é? Eu falei para ele: olha, eu posso colocar que sim, desde que você siga algumas condições. Né? Em primeiro lugar, você vai verificar se essas respostas elas estão corretas, mas em segundo lugar, você vai se responsabilizar por sua nota. Né? E aí depois a gente vai conversar sobre o que aconteceu, porque eu também quero saber, porque naquela época ainda não era tão conhecida a questão de utilização de inteligência artificial e eu já queria me preparar para essa bomba que já estava chegando, né? Beleza, ele foi fazer. De 0 a 10 tirou 0,3, tá? Aí todo mundo, como assim? E ele ficou assustado. Como é que eu tirei 0,3 utilizando essa potência, essa inteligência artificial? Bom, é simples, né? A inteligência artificial, ela vai te responder a partir de informações prévias. Você soltou as perguntas e não deu as informações prévias, tá? Para que pudesse ter a correlação entre as informações e juntar com a resposta correta. Por quê? Porque as informações prévias, elas foram refletidas dentro da sala de aula e as minhas perguntas não eram perguntas com respostas taxativas, eram perguntas que precisavam de reflexão. Portanto, por isso que você não conseguiu chegar na resposta correta das questões. E é essa a questão. Às vezes não é nem correta, né, Dani? É coerente, né? Coerente. Eu esperava, até mesmo porque as minhas provas eram bem nessa questão, Ju. É a coerência. Se o aluno ele conseguiu refletir e chegar, né, em uma linha de raciocínio lógica para aquela questão que estava sendo demonstrada ali, normalmente de consultoria. Então não conseguiu. E a grande questão hoje para os professores é que façam questões que venham com essa reflexão e, mais do que isso, integrar a inteligência artificial dentro da sala de aula. Tem alguns professores hoje que realizam o seguinte exercício com os alunos. Vocês vão fazer essas determinadas pesquisas aqui utilizando a inteligência artificial. Depois vocês vão pegar as respostas da inteligência artificial e fazer pesquisas para verificar se aquilo que a inteligência artificial respondeu está certo ou não. Eu lembro de um episódio na campanha do ano passado
relacionado a quando o Janones ele assumiu as redes sociais do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que teve aquela história do Bolsonaro, acho que foi no DF, que ele encontrou umas meninas menor de idade, eu não lembro mais ou menos como foi a situação, mas o Janones criou a história de que o Bolsonaro teria se insinuado para as meninas menores de idade. Depois ele admitiu que aquilo foi fake news, né? Que ele criou aquela situação. Só fazer um parênteses aqui, o Paulo Galvão está falando que o uso indiscriminado de inteligência artificial sem saber o que é verdade ou mentira vai ajudar uma maior alienação. Então, se só com o uso de imagens, né, tu vendo a imagem ali, às vezes tu já desconfia dela, pode ter um outro ângulo, uma outra forma que te propicia criar uma realidade paralela, tu imagina quando tu cria a realidade do início ao fim, porque aquilo que o Janones fez foi se utilizar de uma imagem do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, e criar uma história em cima. Tu imagina tu poder criar o Jair Bolsonaro. Mas olha só, Deise, o que aconteceu nas últimas eleições? O Janones, ele fez o que ele pretendeu, tudo o que ele poderia fazer, né, do ódio à fake news, isso na cara dura para todo mundo sabia o que ele estava fazendo. Mas e aí? E o TSE? Por que não fez nada? O TSE não vai conseguir fazer nada agora. Não fez nada, sabe por quê? Porque o TSE, o judiciário, tinha um lado. Isso era claro, isso era objetivo. O Janones, ele tinha que ter sido parado. E, aliás, a sua candidatura também caçada por tudo o que ele fez ali, porque era nítido, era notório que o crime eleitoral estava sendo executado ali na cara de todo mundo. Mas não. O judiciário, o TSE, teve um lado claro. Mas e aí? E como que vai ser agora? Aí eu até pesquisei aqui, porque eu li essa notícia ontem. O Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro oficial do Lula, que atuou na campanha dele nas eleições passadas, ele é totalmente contra essa metodologia de comunicação, inclusive dos Janones, inclusive do uso de memes. Então, é um profissional que ele é sério no que ele faz, mas ele vai para um caminho de informação, na tentativa de levar informação para as pessoas para que elas possam debater. Agora, então, aí você pega, onde eu quero chegar, um bocado de profissionais sérios de marketing político, que estão atuando com maiores esforços para melhorar os debates, e você pega essas personalidades partidárias, que elas querem claramente o poder. Aí vocês vão falar, mas o marqueteiro, ele quer o dinheiro. O marqueteiro quer o dinheiro, sim, porque ele é um profissional, como qualquer outro, como um médico, como um gari, como um farmacêutico, como nós aqui, como qualquer coisa, entendeu? Então, o mercado já define e se autorregula no quanto esse cara vai receber. Agora, o que faz em relação a um Janones, aí eu vou criticar também o Carlos Bolsonaro, que atuou livremente na administração das redes do Jair Bolsonaro. Se não poder, não tem. Assim, então, mas irregular. a tendência é piorar. A tendência vai virar... Bom, vai virar terra de ninguém isso daqui, porque daí tu não tem nem como indicar que aquilo é uma mentira. É isso que eu tô falando, assim, uma coisa é tu pegar uma imagem, eu tô usando o Bolsonaro aqui por causa desse exemplo do Janones, mas uma coisa é tu pegar uma imagem do Bolsonaro e criar uma realidade em cima. A outra é tu criar já a realidade, é tu criar o Jair Bolsonaro. E aí, como vocês mesmos disseram, na campanha passada, o TSE não conseguiu fazer nada em relação às fake news. A gente teve aquele PL das fake news, onde as pessoas os parlamentares nem sabiam definir o que era fake news. Aí, como que vai ser agora criando uma realidade? Eu achei que foi até pior com relação ao TSE, porque eles mascararam a questão da fake news para censurar determinadas pessoas, determinados jornalistas, não é, determinados grupos. Na verdade, foi isso que aconteceu, não é? Mascararam a fake news sem definir fake news, não é? Sem colocar o conceito claro. Ou seja, quando você não tem um conceito definido, qualquer coisa serve ali dentro, não é? Mas como eles são superiores, ninguém pode reivindicar, ninguém pode falar nada, ninguém pode contestar. Não é incrível? Se eles estão lutando pela democracia e não estão lutando pelo nosso próprio direito de contestar, não é? Que é o direito básico dentro de uma democracia. Agora,
voltando até a questão da própria inteligência artificial, para quem não sabe, a gente consegue clonar nós conseguimos clonar vozes, nós conseguimos clonar pessoas, os movimentos, as possibilidades são infinitas. Como a Daisy falou, você pode utilizar isso para o bem, como pode utilizar isso, né, de forma inadequada e muitas vezes até criminosas, não é? Agora, quem vai definir como utilizar isso? Será que deveriam ter regras claras e objetivas para as campanhas? Isso já existe, mas sabe qual é a questão? É que ninguém cumpre. Ninguém cumpre. E quem o TSE vai fazer cumprir vai ser só aquele determinado nicho que ele quer calar. Basicamente, então, vai ser isso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que eu estou tentando puxar aqui pela minha cabeça. A Manuela Dávila, assim, quando vice do Haddad nas eleições retrasadas, ela sofreu todo tipo de ataque de fake news possíveis. Mas a gente está falando aqui de inteligência artificial, né, especificamente. Teve alguma coisa, porque vocês chamaram muito a atenção do poder modificar as falas, as expressões de Jair Bolsonaro, mas isso poderia ocorrer com Lula também. Sim. E com qualquer governista. Eu não me recordo se o ano passado teve alguma coisa desse nível. Porque não teve, a tecnologia ainda não estava tão avançada. Na campanha do Milei teve, né? Teve, porque de um mês para outro, essa tecnologia ela está avançando cada vez mais. Então, ali na campanha do Milei, você já tinha essa tecnologia, e daqui até a eleição do ano que vem, ela vai estar, assim, muito melhor. Tinindo, de forma, né? Tinindo, de forma que eu, que estou mais acostumada com inteligência artificial, nem eu vou conseguir identificar o que é real e o que não é. Exato, eu acho que esse que é o ponto todo, né? Nem vocês. Com as fake news, é isso que a gente está falando, que com a própria manipulação da realidade tu já não identifica, imagina quando tu cria a realidade. Aí vem a questão, né, que você falou, né, desse consultor, o professor que você citou, Ju. Sidônio, isso. De focar na educação das pessoas. Onde você vai obter informação? Quais são os canais sérios e, obviamente, os canais oficiais, não é? Como você vai se alimentar? Com coisas aleatórias que vão chegando no seu WhatsApp, com coisas aleatórias que vão chegando no próprio YouTube, que você sabe que você tem como impulsionar propagandas, não é? Até mesmo, às vezes, criminosas. E é incrível porque, às vezes, você está fazendo um negócio correto e o Facebook ou o YouTube derruba a sua conta porque você não fez determinada coisa corretamente. Mas é incrível que criminosos levantam, né, conseguem impulsionar, né, as suas propagandas de forma livre por um certo tempo. Né? E aí é a questão, quando chega aleatoriamente para você. Então, eu aposto sempre na educação e não na imposição de um órgão que se acha superior de tudo e todos, não é? Quando a gente... eu não gosto muito de utilizar essa palavra, mas nesse contexto, quando a gente fala de educação, eu gosto, porque o empodera, né, é justamente devolver o poder às mãos das pessoas. E a gente só devolve o poder às mãos das pessoas quando nós focamos na educação. Sabe o que eu acho? Eu acho que na próxima campanha eleitoral... Na próxima campanha eleitoral americana... Acho que os candidatos nem vão aparecer nos debates, vai a inteligência artificial. Acho que já era, gente. Assim, se isso continuar crescendo... Eu vi que a Mafê estava lendo ali uma matéria falando que o ChatGPT está ficando burro. Bom, as últimas pesquisas que eu fiz, hoje de manhã, ele estava bem inteligente. Mas assim, obviamente, né, que a matéria foram pesquisadores consultados, assim, mas eu acho que se continuar nesse ritmo... Eu não sei o que vai ser da gente, assim, numa campanha eleitoral, acabou, assim, é uma outra realidade paralela. A Mafê tem dois vídeos aqui. Um vídeo? A Mafê tem um vídeo pra gente mostrar pra audiência. Coloca aí, Mafê. Isso é demais. Deixei de te amar. De te amando, porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero.
Eu tenho medo de te dar o meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. E aí? Que horror mesmo, viu? Que isso, Mafê? Eu acho assim, de novo, eu acho que a inteligência artificial ela é maravilhosa, a tecnologia ela é maravilhosa, mas a gente não está preparado para usar, né? Tu estava falando de educação. Olha, viu, Deise, eu acho que a gente não está preparado para absolutamente nada, mas a tecnologia ela vai avançando. Né? Querendo ou não, ela vai avançando, e é aquilo que eu até sempre falo para os professores, né? Não é a questão de vocês vão querer proibir, eles vão utilizar da mesma forma, tá? A questão é você educar os alunos, porque essa é a função do professor, né, especialmente, que é educar como... Então você, enquanto professor, por exemplo, né, você precisa entender como essa ferramenta funciona, é a nossa função, não tem como sair disso. Precisa entender como funciona para que essa nova geração utilize de uma forma adequada e não se deixe emburrecer pela ferramenta, porque ao longo do tempo as redes sociais foram isso que aconteceu, né? A informação muito rápida. Eu ainda sou da época, gente, que na escola a gente fazia trabalho escrevendo à mão, né? Não tinha isso, era Barça, olha só as Barças aqui. A gente pesquisava na Barça, era lendo livro, né? Como é que chama aquele papel? Papiro? Não, aquele papel que às vezes usava. Aquelas provas com álcool. Não, gente. Lembra que tinha mimeógrafo, Não, mas é um outro negócio, almaço, folha de almaço. Compra um almaço. Quem compra almaço agora não sabe nem o que é. Pois é. Então, e a gente tem toda essa evolução. E olha como foi rápido, não é, gente? Muito rápido. A questão do celular. Mas em pouco tempo você estava ali, eu ainda tinha aquele preto e branco, aquele tijolinho, sabe, quando eu era menor. Foi evoluindo muito rápido. Então, por isso que a questão é a gente focar sempre na educação, né, para que a gente possa ter uma sociedade que consiga avaliar melhor todas essas situações. Mas só para concluir aqui, Deise, porque essa informação é interessante, colocaram a inteligência artificial há uns tempos atrás em uma conta no Twitter. Né? E essa inteligência artificial ela foi interagindo com as pessoas no Twitter. Ela foi deixada ali para interagir com as pessoas. Aí chegou num determinado momento que esse perfil dessa inteligência artificial virou nazista. Queria matar todo mundo, dizimar todo mundo, porque estava dentro do Twitter, né? Qual é como que essa inteligência artificial foi alimentada? Foi alimentada na base do ódio, não é? Porque o Twitter é da base do ódio. Então, para você ver, uma vez tá dando risada. Eu posso fazer um comentário também, porque eu acredito que vocês estejam falando de educação a partir do que está consagrado cientificamente, que no meu entendimento é muito importante. Sim. Mas, por exemplo, nós tivemos a publicação num livro, num passado recente, tratando de questões que não são científicas e marginalizando, por exemplo, simbologias como a da psicanálise, as propostas das psicanálises. Então, é muito importante, para além do que está consagrado cientificamente, porque a ciência também, na área de humanas especificamente, é uma arena em que as pessoas vão disputando narrativas. Eu sou cientista política formada, mas eu não considero que a ciência política seja uma ciência exata. Eu acho que tem nuances e flexibilizações aí para tratar o tema. Sociologia, a mesma coisa, antropologia nem se fala, né? Além de outros aspectos. Agora, é preciso educar o emocional das pessoas. Sim. Porque a política se vale disso, a comunicação se vale disso. O coração, quer dizer, a boca fala que o coração está cheio. Então, o que a gente está carregando? Né? Quais são os nossos valores humanos no mundo em que não tem nem os direitos humanos respeitados, não teve nem pelo STF nessa morte do invasor lá do Congresso? Estava errado, mas e os direitos humanos? Ô, Mafê, coloca o chat ali falando das imagens.
A Fátima acha que os boizinhos são meus, os macaquinhos da Ju e o chaveiro da Dani. A Sheila Silva diz que os boizinhos são meus, os macaquinhos da Dani e o chaveiro da Ju. A Eveline acha que os boizinhos são da Ju, o macaquinho da Dani e o chaveiro meu. E a Paola de Holanda acha que o chaveiro é da Dani, o touro da Ju e o Nico meu. Eu posso falar já o resultado? Pode. A Paola acertou. O chaveiro é da Dani, o touro é da Ju e o Nico é meu, né? Não vejo mal, não ouço mal e não falho mal. Parabéns, a gente não tem livro para dar hoje, mas na próxima a gente dá um livro. Mas é isso. Tá, gente? Ué, mas não vai explicar o significado? Tem que explicar, Porque o meu é isso, não vejo mal, não ouço mal e não falho mal. Mas é para explicar agora? Pode, então pode O boizinho explicar, tem né? significado? Tá, tem. Como Quer explicar primeiro? Já que Pode explicar. então vou explicar o boi. Esse boi não é boi de Parintins, não é. São bois, são estilizados, comprados ao redor de Cusco, lá no Peru. E me chamaram muita atenção porque os casais, às vezes muito pobres, ali é toda uma região muito pobre, tá? Eles colocam em cima do telhado da casa para dizer que aquela casa terá prosperidade. Então você vai passando lá nos arredores, tem casinhas, você vê que são pessoas bem simples, mas que são casas muito bem construídas. Ou seja, ali tem prosperidade do casal, tem um lar. Então eu comprei para isso, para ter foi prosperidade. Algum congresso de ciência política, não foi? Que tu foi lá? Lógico que não. Não, vocês não sabem. Tinha um monte lá. Não, gente, foram minhas primeiras férias depois de 11 anos, sozinha, sem filha, sem marido, não foi a trabalho, foi minhas primeiras férias, sério. Chego lá no Peru, manifestação da atual presidente lá contra, já tinha morrido um monte de gente. Eu fiquei cercada. Nós tivemos que sair de lá escoltados praticamente. Nossa. Um monte de gente morrendo. A política perseguindo até nos momentos de folga, né? Não tem folga. Não tem. Pois é. O meu é o seguinte, o pessoal viu um chaveiro, né? Que na verdade a gente conhece as pessoas pelos detalhes, né? E poucas pessoas reparam que não é essa mochila que eu trouxe hoje, mas eu tenho uma mochila que eu adoro, que eu uso normalmente, ela é cheia de chaveiro, porque eu amo chaveiros, né? Tem chaveiros de vários lugares ali do mundo. Esse aqui, eu tirei foto desse, porque ali ao lado tem um dispositivo de segurança, né? E que as pessoas não notam, não sabem o que é. Não levo isso comigo, né? Para lá e para cá. Mas esse dispositivo, ele impede, né, que eu seja hackeada nas redes sociais, nas minhas contas todas, porque é um dispositivo de segurança offline. Então, quem tenta arrombar a minha conta não consegue, porque, né, precisa ter o acesso offline. Então, fica a dica aí para vocês. Depois a gente coloca lá, tá? Vou passar aqui para a Fê já quer, se vocês querem também. Depois eu vou passar a dica lá no Instagram do Politiquins para vocês, tá bom? Eu vou aproveitar, então, vou explicar o meu melhor. Bom, eu acho que a maioria das pessoas conhece o macaquinho, né? É meio que uma referência, assim, você não deve falar mal das pessoas. Quando alguém fala mal dos outros para você, tape os ouvidos e não veja o mal, não dê atenção pro mal, né? E sabe que a mãe, ela sempre falava pra mim, quando eu chegava assim, mãe, tu não sabe o que fulana fez. Ela, não quero ouvir tu falando mal de ninguém. O pai era a mesma coisa. Então, lá em casa sempre teve, o meu irmão, se tu falar mal de alguém perto dele, por que tu falando isso? Não quero saber. E a Mafê tá falando que no WhatsApp dela tem os macaquinhos. Então, isso é uma coisa que eu levo. Assim, se é pra falar mal dos outros, putz, não vem perder teu tempo comigo. E o pai diz uma coisa que eu acho muito bonita, que ele fala assim, quando tu aponta um dedo pra uma pessoa, voltam 4 pra ti, né? Então, vamos focar em coisa boa. Mas é isso. Aí tem o próximo quadro. Legal. O próximo é com a Ju? Com a Ju. Eleições 2024. Pode já vou pedir a vinheta aqui. Pode pedir. Foi? Então, né, estamos focando aqui nesse quadro das eleições, primeiramente sobre a cidade de São Paulo. Acredito que a gente pode até abrir, né? Conforme o tempo for passando. E o assunto principal é que o Boulos tem enfrentado algumas dificuldades dentro do próprio PSOL. Não só incluindo a região de São Paulo, como cidades dos arredores.
O que eu acho interessante trazer disso tudo, né? O Boulos se profissionalizou politicamente. Hoje ele é um candidato muito mais preparado do que ele foi tempos atrás. Ele se elitizou em alguns aspectos da comunicação, deixou muito mais branda a sua maneira de expressar os seus valores, até para conquistar as classes médias paulistanas, que é da onde vem. E tem uma coisa muito curiosa que eu gostaria de contar para vocês, que ele é um candidato que ele poderia ter se vendido assim, mas ele não se vende assim, como alguém que saiu de classe média e foi atuar em movimentos populares, porque os pais dele são médicos, né? Então ele tinha uma condição de vida financeira que era muito mais... era melhor do que as condições que ele foi vivendo em barraca durante muito tempo, depois vivendo em acampamentos. E essa era a mensagem que ele queria ter mostrado, mas ele não atingiu todo mundo, ele não atingiu esse público. Tanto é que alguns profissionais de comunicação queriam ressaltar essa qualidade dele de que quem vem de baixo... Quer dizer, quem vem de uma camada superior vai para uma inferior para mostrar empatia. Mas isso não colou. E ele se elitizou. O que vai contra alguns preceitos do PSOL. Queria saber o que vocês acham, porque ele está buscando tom. Então, nisso, né? sabe por que Ele não tá buscando colou? tom. Sabe por que não colou? Porque a imagem que fica bom, ele saiu lá da elite porque, de fato, ele vem da elite. Para brincar de ser pobre. Foi essa a questão. Não é porque no final do dia ele tem tudo garantido. Não é? Então ele foi lá sim brincar de ser pobre. Não é? Ele tem todas as contas pagas. Não é? Ele é um herdeiro. Na verdade é isso, é herdeiro. É um herdeiro. Eu não tô falando mal de herdeiros, tá? Só que a questão é você ser um herdeiro e foi lá brincar de ser pobre. Qual é a lógica que tem nisso? Sabe? Mas é verdade. Mas não é, gente, vocês não concordam comigo? A Dani às vezes é tão suave, mas de vez em quando ela pega no tranco. Pois mas aqui me dá raiva, viu? Me dá realmente um asco, tá, Daisy? Por quê? Principalmente para quem veio realmente de baixo, não é? Para eu me formar, sabe, eu trabalhava em 3, 4 trabalhos ao mesmo tempo, sabe, eu realmente vim de baixo, eu saí da periferia. Então, quando a gente vê um candidato que quer brincar de ser pobre, né, o que a gente sente com isso? A gente sente asco, é isso, porque no dia a dia as pessoas sabem o que sabe, pegar ônibus, ficar 3 horas, 2 horas dentro de um ônibus ali, você não aguenta mais todo santo dia. Você não sabe que se tudo aquilo que você está pensando para sua vida, se você estudar, se você fazer tudo certo, se isso vai adiantar de algo, sabe? As pessoas estão no dia a dia, na luta do dia a dia ali, e ele vai o quê? Vai brincar de pobre. Ele nunca soube, nunca vai saber o que é ser pobre. Então, pelo menos, se coloque como de elite e fale, olha, eu sou de elite, mas eu tenho a sensibilidade social. Pelo menos coloque a verdadeira face e não fique querendo brincar de pobre. Porque as pessoas, elas sabem o que elas passam no dia a dia delas para conseguir melhorar de vida. E não vai ser brincando de pobre que você vai mudar a percepção das pessoas sobre o cenário ou sobre o candidato que ele é. Eu acho que a Ju tocou num ponto aqui, que é isso, né? O Boulos está tentando achar o tom dele. Eu vi uma pesquisa esses dias que foi publicada no Estadão, que falava que ele tem voto em todas as regiões da cidade. Olha que loucura, né? Porque o PT, nas outras campanhas para prefeito, os votos do PT, tudo bem, não, tá, gente? Não é o PT, né? Mas essa esquerda, ela tinha votos mais nas periferias, né, Ju? Era o que os estudos da ciência política demonstravam. E aí, esse levantamento do Estadão mostrou que nas últimas campanha presidencial, a gente sabe que campanha presidencial para a prefeitura tem uma diferença muito grande, mas o PT teve voto em todas as regiões da cidade. Eu acho que o grande ponto aqui é que o Boulos está buscando o tom dele, ele ainda não se acertou, mas na campanha passada, ele quase, hein? Porque ele representou perigo ali na campanha para a prefeitura, ele teve um entendimento de rede social ali que a esquerda não tem, né? Que a gente sempre fala dessa falta de sensibilidade com rede social que a esquerda tem, e o Boulos ali, ele quase achou o tom. Agora,
aí é a questão da narrativa, né? Ele realmente cria uma história de que ele é pobre, de que ele sabe que as pessoas passam, e isso, aliado a essa inteligência de rede social, acaba funcionando muito bem, né? Olha, eu vou te dizer, Daisy, eu respeito aqueles que vêm da esquerda, mas que pelo menos têm um discurso sincero, tá? E uma atuação sincera. Eu tenho, aliás, eu quero até convidar aqui para o Político Queens, eu acompanho ali uma moça que ela é de esquerda e ela vem da periferia. Essa moça, ela tem trabalhos concretos, sabe, ali mostrando, olha, a falta de ônibus, olha o que a gente passa, como nós podemos melhorar, sabe, o nosso bairro, como nós podemos melhorar a nossa vida, o que nós podemos fazer. É sincero, sabe? A pessoa está olhando para os problemas reais. Então é essa questão. Não tem o problema dele ser rico, dele ser herdeiro, seja lá como for que eu coloquei ele aqui. A questão é que as pessoas não conseguem mais ter a identificação porque mascaram tanto a realidade. Não é que sobra o quê para as pessoas? Essa moça, por exemplo, por que ela não é candidata? Por que ela foi, em vários partidos, foi simplesmente boicotada? Com tantos trabalhos bonitos que ela tem ali na região, que, aliás, ela atua na região de onde eu vim. De onde eu vim. E eu acho bonito o trabalho dela. Que é onde, Dani? Que é na região de Interlagos. Tá? Então, eu vim da região de Interlagos. Poxa, tem um trabalho legal, mas é boicotada por aqueles justamente que brincam de ser pobres. Aqui fazendo ações sociais de verdade, sem buscar lacração e militância, que é o que a esquerda só tem feito exatamente, Mafê. É isso, é essa questão, sabe? É ação social. Não é? Cadê aqueles que olham realmente para o que está acontecendo e não querem ficar em lacração, não querem ficar tentando se travestir de pobre, né? Porque essa é a questão. Não é que eu... veja, não estou colocando que quem é rico não pode pensar sobre os problemas sociais. Não é não é isso. A minha crítica é daqueles que simplesmente querem enganar a população se colocando de outra forma, que ele nunca soube o que é ser pobre, e vai lá morar na periferia. Vai lá morar na periferia. Tá querendo dizer o quê com isso? Não faz, não então, bate. Mas peraí. Tem outras coisas que não batem aqui. Eu tô achando aqui a pessoa, inclusive que nós já fizemos um convite para ela participar aqui do Político Queens, que é pré-candidata a prefeita de Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo, que é a Najara Costa. A Najara, ela é pré-candidata pelo PSOL. Só que ela não consegue a legenda. Seria uma das primeiras mulheres a se candidatar a prefeita da cidade, né? Se eu não me engano, só teve uma há muitos anos atrás. Ela é negra, ela é absolutamente simpática, ela tem os pontos sociais vinculados com o PSOL. Vocês podem procurar aí o Instagram dela, Najara Costa. E é uma mulher, ela é jovem. E ela não tem conseguido a legenda pelo PSOL, você sabe por quê? Não. A mando do núcleo do Boulos, isso é o que o núcleo dela diz, porque o núcleo apoia o atual prefeito, que se chama Aprígio, e adivinha o que o atual prefeito faz? Como ele chegou até lá, como ele se tornou elite? Por meio de uma cooperativa habitacional. Não é uma contradição? Pois é. É uma contradição. Não estou dizendo que uma pessoa é ruim, a outra boa, a outra melhor. Mas esse é o jogo. Então, o que nós estamos defendendo afinal? Perfeito. Não é? O que é? Uma coisa é o jogo, outra coisa são os interesses, outras coisas... Será que o apoio que o Boulos prometeu do PSOL para o Aprígio na cidade, mas sabendo que tem uma candidata do núcleo dele, negra, mulher, que quer disputar a eleição, que aliás, a Najara é co-deputada aqui na cidade. Eu não sei, eu acho que o Boulos ele vai enfrentar bastante dificuldade até essa eleição. Ele tem racha dentro do próprio partido, né? Isso é um problema. De outro lado, eu vejo a campanha do Ricardo Nunes
ainda encontrando também o seu tom, né? O Ricardo Nunes, ele fez algumas declarações, aí é claro, ele é mais vitrine, então acaba repercutindo bem mais, mas o Ricardo Nunes também tem que achar o tom dele. A Tabata vai mesmo, gente, para a Prefeitura de São Paulo? Parece que ela quer, né? Agora, se ela vai conseguir, aí é outros 500, não sei. Então, só falta essa, né? De novo, não ter mulher. Ó, só falta Mas ter eu acho a que não vai nossa, mesmo. a nossa amiga aqui. A Marina. A Marina, né? Amiga, sim, eu tô falando, não é que é a Sim. nossa amiga, porque ela esteve aqui gentilmente no programa na semana passada. A Marina, do Novo, uma candidata liberal que, pelo menos, essa conseguiu, né? Dentro do próprio partido dela, postular sua candidatura. Quantos municípios existem com mulheres prefeitas? A gente está falando de São Paulo, porque é a maior cidade do Brasil. Mas nas eleições passadas, alguns municípios não tiveram sequer candidatos eleitos para as suas respectivas câmaras municipais. Ou seja, será que será que nos municípios não tem nenhuma mulher que tenha interesse legislativo para postular uma candidatura para vereadora? Não é possível. Não é? Mafê lembrou aqui que a Marina ela foi convidada pelo Novo, né, o que é mais representativo ainda. Teve o Roberto que colocou aqui no chat, Dani, eu fui me candidatar, mas eu fui excluído, não apareci nem na foto, né, eu queria me candidatar. Então, é esse o jogo, né? Se você não está no núcleo, agora, o Novo, ele está agora com uma outra proposta, não é? Está vindo com a Marina, estão vendo, abrindo a possibilidade de coligação, mas de coligação de acordo com os valores que eles têm. Vamos ver no que isso vai dar. Me parece promissor, tá? Mas, no geral, o que nós temos são esses núcleos, esses caciques partidários, não é? No caso ali, que impedem determinadas candidaturas, que determinadas candidaturas promissoras avancem, não é? Porque não está alinhado, não é, aos interesses daquele núcleo partidário, ou naquele núcleo de poder que está ali constituído dentro do partido. Que é sobretudo machista. Exatamente. E muito masculinizado, machista, elitista, familista e conservador. E conservador não importa, não estou falando de partido de direita, estou falando inclusive dos partidos de esquerda. Agora, o que me assusta é realmente o Boulos. Eu acompanhei bastante as últimas eleições municipais. O Boulos, ele realmente conseguiu acertar o tom ali nas redes sociais. Então, com certeza, eles vêm muito mais força. Eles dialogaram muito com os jovens, eles conseguiram adentrar nisso. Não é? O que me impressiona ainda é essa falta, não é, de reflexão sobre o porquê o Boulos brinca de ser pobre. Quem é que gosta dessa percepção? Ele está brincando de ser pobre, não é? Isso, olha, eu não consigo aguentar uma coisa dessa, porque por que não refletem sobre a realidade e não só o joguinho ali dentro da rede social? Então, eu acho que sim, falta aí uma profundidade na reflexão, especialmente dos jovens que vêm da periferia. Né? Vocês não podem ser enganados dessa forma. Não é dessa forma que a gente constrói uma cidade, ou um estado, ou um país melhor. Mas a gente tentar analisar o que faz sentido, não só em nível de proposta, o que faz sentido em nível do próprio candidato. Ele mostra o que ele realmente é, então falta sim um aprofundamento de cada candidato e dessa análise e autocrítica mesmo do pessoal que vem da periferia, né, de não aceitar aqueles que querem se travestir de pobre. Eu acho que a campanha do Ricardo Nunes, ela vai ter que se posicionar muito bem, porque o Boulos, na última campanha, ele ameaçou e ameaçou feio, né? Ele teve um crescimento em rede social, ele teve um crescimento em intenção de voto. Então, se São Paulo não quiser ser governada por um candidato de esquerda, e eu diria bem tendenciado a uma extrema esquerda, as campanhas de direita, principalmente do Ricardo Nunes, que é a que se posicionou até agora, ela vai ter que
começar a entrar no jogo. O Ricardo Nunes, ele tem uma vantagem porque como ele não é muito conhecido, ele não tem uma rejeição muito alta, o que o Boulos tem, né? O Boulos já tem a rejeição lá em cima. Mas não, sabe o que é legal? Sabe que seria muito legal para distensionar tudo isso daí? Porque aqui, como eu sou contraponto também, não posso só bater no Boulos, né? Ele tem aspectos bons também. Bem intencionado em algumas coisas, mas eu entendo sua crítica. E em relação à sua crítica, de um modo geral, para a esquerda, distensionar tudo, ela deveria assumir que gosta da grana mesmo. Isso aí. Eu gosto do dinheiro, a esquerda gosta do dinheiro, eu sou de esquerda, sou progressista, eu gosto do dinheiro, para de falar que é o outro que gosta e mandar comprar lençol egípcio, 300 fios. Gente, bora dividir, né? É isso, Juliana. E aí eu tenho dinheiro e faço o que for melhor, projetos sociais, de modo correto. Pronto, é isso, é sinceridade. Falar, eu gosto mesmo, pronto. É só isso, sabe? E vou te dizer, Deise, com relação ao Ricardo Nunes, olha, para mim é uma tristeza enorme pensar no Ricardo Nunes como se fosse um candidato da direita. Tá? Não é. Ricardo Nunes não é um candidato da direita. O Ricardo Nunes é o candidato ali do centro que foi jogado ali ao acaso, tá? E que teve essa herança do Bruno Covas. Sabe como o Nunes, ele pode ganhar essa eleição? Foi, calado. Que foi a estratégia do Bruno Covas. O Bruno Covas, gente, ele venceu a eleição calado. Por quê? Porque tinha ali como adversário o Boulos. Essa foi a grande verdade. São Paulo votou em um candidato que não disse absolutamente nada, mas teve muita grana que foi colocado sim na campanha do Bruno Covas, já sabendo sim que ele iria falecer e que essa herança cairia no colo ali do Ricardo Nunes. Portanto, nós temos ali um candidato que não vai falar absolutamente nada, um candidato que é uma vergonha dizer que é um candidato da direita, e vai ser uma vergonha maior ainda se logo no primeiro turno a direita aqui de São Paulo for apoiar o Ricardo Nunes. Nós merecemos mais, nós merecemos sim um candidato com proposta e um candidato que possa melhorar a nossa cidade e não deixá-la mais uma vez abandonada. Nós vamos chegar até onde com isso? Eu acho que aí se a gente for entrar na questão do debate, a gente não tem muito tempo nem em campanha presidencial, né? Porque as últimas campanhas presidenciais, assim, eu quero ver alguém me apontar uma discussão sobre saúde, sobre segurança pública, né? É toda uma discussão de guerra cultural, então aí é rever a nossa política mesmo, né? Que tá toda despedaçada, né, Ju? Foi tenso hoje, hein? Tenso hoje. Pode botar aí. Tenso hoje. Tá. Estou dando um livro para ele. Livro eu não sei, mas daí... Tem um do... Rafael Carlomagno, muito obrigado, Ju. Estou aprendendo a ser menos ofensivo com o esquerdista, porque você é sensacional na sua coerência e inteligência. Tá vendo? Big beijo. Rafael, ela é maravilhosa. A Ju, a gente sempre fala isso, a Ju é sensacional mesmo. E eu falo para a esquerda lá, o inverso também, né? Quando tem extremo, eu falo assim, vocês estão muito loucos. Não é assim, não. A direita não é isso que vocês estão falando, não é? É verdade. Porque uma coisa é ser esquerda e outra coisa é ser extremista. Claro. Obrigada. Ô, Rafael, a Mapê tá falando que vai te mandar um livro, viu? Pelo teu comentário, realmente. A gente tem alguns espera aqui para escolher. Mafê. Aí, vamos para o último quadro, então. Pode rodar a vinheta da dica de leitura, por favor? Tadam! Gente, esse livro aqui é Fake News na Política, que eu escrevi com o meu amigo cientista político, Rodrigo Augusto Prando, que a Ju e eu, a gente sempre fala que o Prando que fala que hoje a política ela não é mais de coalizão, ela é de cooptação, né? O Prando é professor do Mackenzie, é um cientista político brilhante, é nosso amigo. E virá aqui um dia. Não, ele vem. Hoje ele me mandou umas piadinhas ali pelo Instagram. Mas a gente escreveu esse livro aqui, Fake News na Política, ele foi lançado no ano passado pela editora Almedina, e com apoio do My News, que é aquele canal no YouTube de notícias, né? O My News, inclusive, que já ajudou a gente na divulgação aqui do Politiquins. Um beijo para todo mundo do My News. E a gente, o Prando e eu,
a gente escreveu esse livro assim com muito entusiasmo, sabe? Porque era um ano de política presidencial, né? E as fake news estavam tomando conta do debate, com o próprio PL das fake news. E o que a gente conversou muito nesse livro aqui, que a gente fez uma reflexão muito profunda, assim. As fake news, elas sempre existiram, né, desde que o mundo é mundo. E a gente conta algumas histórias aqui que eu achei deliciosas até de fazer a pesquisa e que muita gente não sabe, né? Mas, por exemplo, no Império Romano, os senadores romanos e os próprios membros da sociedade romana usavam de fake news, inclusive nas moedas. Então, quando ia se tentar a eleição de um imperador romano, eles publicavam em moedas mentiras sobre o seu adversário. Então, eu não lembro agora qual o nome do imperador romano que publicava nas moedas romanas, dizendo que o outro era um bêbado, era mulherengo, traía suas mulheres, né? Então, desde o Império Romano, o Aristóteles já falava de fake news, obviamente que com uma outra nomenclatura. Se a gente for olhar a própria história da humanidade, aí a Ju tocou num ponto que eu acho fundamental aqui, quando a gente fala de ciência política, de sociologia e antropologia, cada um é só leitura, né? O Nietzsche falava, a realidade não é dada, ela é construída. Então a gente aborda muito isso aqui, como que as próprias percepções de realidade da gente, elas vão se moldando de acordo com a narrativa daqueles que teoricamente venceram a história, né? Então a história ela é contada pelo vencedor. E aí tem, por exemplo, o próprio Goebbels, né, durante a Segunda Guerra Mundial, falava, né, que uma mentira contada diversas vezes, ela torna-se verdade. Tem muitos mitos em relação aos judeus que foram criados durante a Segunda Guerra, por exemplo, inclusive falando que judeu bebia sangue. Né? Então tudo isso a gente explica aqui nesse livro. E a gente faz uma reflexão também sobre como evitar fake news. Então, algumas coisas que a gente fala aqui às vezes, por exemplo, não adianta tu ir lá consultar o site G2 e achar que a informação que está ali é confiável. Exato. Sabe? Não adianta tu pegar uma mensagem de WhatsApp, repassar para frente e achar que está tudo bem, né? Tu tem que ter uma responsabilidade. Então, a ideia desse livro é justamente mostrar como as fake news sempre existiram, como não é um PL das fake news que vai acabar com essa história, que vai acabar com a possibilidade de surgimento de mais fake news, mas que a gente pode controlar isso, que vai muito ao encontro do que tu falou, né? Eu acho que agora, fake news aliada com inteligência artificial, o mundo vai... Mas sabe uma outra coisa que eu andei reparando? Não sei se eu vou ler depois o livro de vocês, mas não sei se vocês abordaram isso também, Daisy. Sobre as informações erradas, tá? Por falta de revisão ou por traduções, né, que acabam sendo feitas de forma errada. Porque nós sabemos que as redações, no geral, a gente até já falou várias vezes sobre isso, né? Que, enfim, acabaram lotando de estagiários, é uma pressão atrás da outra de você ter muita notícia saindo toda hora, a cada minuto, né? Você tem que lotar de qualquer forma ali. E eu já percebi vários erros, mas erros que eu percebo que são não intencionais, sabe, na informação. Muito erro também de tradução. Quando você tem erro de tradução, você tem erro conceitual. E a partir desse erro conceitual, as pessoas também interpretam de uma outra forma. E a informação no final, mesmo de grandes redes de comunicação, ela acaba sendo percebida de uma outra forma. Então eu vejo isso para além das fake news, não é? Essa recorrência de informações erradas de grandes meios de comunicação, porque antigamente, né, eu lembro a minha mãe, por exemplo, ela assinava determinados jornais, né, que chegava bem cedinho lá em casa. E era aquilo que a gente lia, que a gente tinha de informação, sabe? E a gente tinha aquela referência, não é? Poxa, se isso está vindo dessa forma é porque foi apurado, não é? Passou por uma diretoria de redação, você teve ali um cuidado com aquela informação até chegar em você. Hoje nós não temos mais todo esse cuidado com a informação, não é? Tem uma busca, que a gente chama no jornalismo, né, de furo. Tem uma busca pelo furo que está beirando a inconsequência. Eu lembro quando eu era jornalista, não sei porquê, coincidentemente eu estava lembrando disso hoje quando eu estava vindo para cá. Eu trabalhava numa redação no interior do Rio Grande do Sul, eu era a editora de redação naquela época, era uma menina. E foi bem no dia que o Brizola morreu. A nossa urgência naquela época era entregar uma biografia, uma análise do Brizola, mas para o outro dia. Então, olha que hoje, assim, é para o segundo
seguinte, e eu lembro que mesmo daquela forma, assim, aquilo provocava uma exaustão na gente, na redação, porque tu tinha que ir atrás, tu tinha que ligar, tu tinha que ir atrás de foto. Hoje esse imediatismo, ele é na hora, né? Tu tem que dar essa resposta na hora. E aí a gente tem essa coisa da não exigência do diploma de jornalismo. Então, muita gente não sabe o que é a ética no jornalismo e sai publicando qualquer coisa e não tem mais o segredo da fonte. As pessoas não se preocupam com a consequência do que elas estão publicando. Isso é um horror. Exato. Eu lembro uma das primeiras palestras que eu tive, olha que loucura, uma das primeiras palestras que eu tive na faculdade de jornalismo, o reitor da época levou um profissional de uma emissora do Rio Grande do Sul, e aquele profissional falou que ele tinha publicado na emissora um vídeo de um pai que se atirava de um prédio. E o filho dele viu a imagem que ele publicou, o filho ficou gago. E o profissional falou, nunca mais. Ficou gago. Ficou gago. Meu Deus. Então, é a questão da ética jornalista que hoje em dia a gente não vê. E aí acaba essa loucura que a gente está vendo. A gente olha as notícias, a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Peraí, olha as notícias onde? Qual o canal de distribuição? Na internet. Na internet? Né? Os grandes veículos, a gente sabe que tem um direcionamento, enquadramento ali, tem toda essa questão do que eu vou dizer, como que eu vou dizer. Então a gente sabe que esse jornal é de direita, o outro é de esquerda, mas as informações chegam nas pessoas, às vezes eu tô ouvindo os comentários nas ruas, assim, tu não acredita no que as pessoas estão acreditando. Vocês acham que a Folha é de esquerda? Claro. Vocês acham que é um jornal de esquerda? Não, sinceramente. Não, eu tô perdindo, porque eu não acho, é verdade. Eu não acho a Folha um jornal de esquerda. Você acha que é outsider? Não, eu acho que assim, é moderninho em algumas coisas, mas não acho que seja um jornal de esquerda, sabia? Não, a Folha é de esquerda. Vocês acham que é de esquerda? Total. E o Estadão de direita? Não, o Estadão sempre foi mais conservador, até na escrita, né? Mais polida. Editorial, até o Estadão andou meio que, né? Indo mais para a esquerda, assim, em muitos momentos. E umas derrapadas ali. O Globo. Eu acho umas derrapadas ali. O Globo tá por ele mesmo, né? Quem pagar mais... Tô brincando, gente. O que mais? Quais outros... aí tem os jornais regionais também, né? Mas sabe que eu gosto, assim, eu vou, acho que na quarta-feira eu vou entregar aquela brincadeirinha que a gente fez da rotina diária, e eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fazer um chimarrão e ler o Estadão e a Folha, porque eu tenho versões tão distintas do mesmo fato, mas isso permite uma reflexão também, porque como eu entendo que a Folha ela é de esquerda e ela se considera de esquerda e tá tudo bem, como o Estadão, assim, para mim isso é muito claro. Então é uma forma de reflexão. O que eu acho que acontece em alguns veículos, e aí eu nem vou falar o nome, mas justamente por circular nas redações, existe um recorte que favorece a disseminação de fake news. Então, às vezes, uma informação ela é picotada, que daí é a manipulação, e aí, pronto, acabou. Então, mas aí já não é mais não é do órgão de imprensa. De quem recorta e faz, não é? Eu acho que tem alguns veículos de imprensa que recortam, que são perigosos, assim. A informação, você acha que sim? Eu acho. Não sei, eu verdade, vejo isso muito mais forte, por exemplo, das lideranças partidárias que a gente acompanha. Eu vejo que todos esses grandes meios de comunicação, na verdade, eles sofrem influência de vários grupos de lobby, sendo governamental ou não. Então, toda a informação que chega para nós, ela chega com alguma intenção, né? Isso é um fato. Tanto que, quando eu vou ler uma notícia, eu sempre tento analisar, não fazer teoria da conspiração, mas tentar analisar o cenário por trás disso. Quais são os atores que estão por trás dessa notícia? Né? Aliás, a gente podia fazer até um quadro por trás da notícia. Para a gente poder analisar isso, porque eu sempre penso dessa forma, sabe? Porque as informações chegam para a gente... Sempre tem um porquê, não é só porque saiu agora, alguém mandou aquela notícia, alguém tem interesse que ela veicule em determinados meios de comunicação. Então, essa análise que eu acho que falta hoje em dia, né, é analisar por trás da notícia, o que acontece por trás disso, por que essa notícia chega até a gente, né?
Gurias, eu vou ter que encerrar. Mais uma vez, deixar aqui o livro Fake News na Política, tá? Da autoria do Prando e minha autoria, a editora Almedina e My News. Os links lá no Instagram depois a gente vai colocar. Os links a gente coloca ali no Instagram para vocês acessarem, mas é um baita de um livro, eu aconselho mesmo, e foi super gostoso de escrever, tem um monte de história legal sobre fake news aqui. E a gente vai encerrar o programa de hoje. Compartilhem, deem o like, avisem os amigos. Quarta-feira a gente está de volta. Segunda, quarta e sexta, às 2 horas, Politiqueens. Terça e quinta, às 16 horas, Razão de Estado. E todos os dias, 18h30, o Tremas nos US. A gente espera vocês. Sigam a gente no Instagram. Deem um like, porque isso é super importante. O algoritmo entende o nosso conteúdo como relevante. Espalha e aí a gente continua aqui, né, gente? Muito obrigada. Até quarta-feira, 14 horas, ao vivo. A gente espera vocês. Tchau.